Como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta a nossa economia? É sobre isso que nós vamos descobrir agora. Antes de mais nada, eu peço a sua ajuda para que esse vídeo chegue em mais pessoas. E é simples, curta esse vídeo aqui embaixo, porque é assim que o YouTube entende que o nosso conteúdo é de qualidade e recomenda ele para mais pessoas. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia impacta a economia mundial. Nos últimos dias, a imprensa nacional e internacional vem acompanhando a guerra entre as potências europeias sob a interferência dos Estados Unidos. E economicamente, sabe-se que o valor do petróleo será afetado, além da sanção de uma série de reajustes tributários. Apesar do conflito estar entre os principais assuntos em todo o mundo, ainda há parte significativa da população que não compreende as suas motivações e os impactos. Então, pensando em esclarecer algumas dúvidas sobre esse conflito, a nossa equipe entrevistou o professor e coordenador da área de Ciências Humanas do Colégio Motivo, o professor Carlos Pamila. A jornalista Eduarda Andrade, da nossa equipe, entrevistou o profissional para que a gente possa entender como que essa guerra pode impactar economicamente o Brasil. Mas antes da gente conferir os principais trechos dessa entrevista, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Lembrando que a entrevista completa vai estar no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, perguntado sobre como esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia começou, Carlos nos fez voltar no tempo. Pode-se dizer que a relação entre os dois povos se reporta ao século IX, portanto, possuindo assim semelhanças culturais, religiosas e políticas. Mas vamos voltar à segunda metade do século XX, precisamente no ano de 1954, quando a União Soviética concede a região da Crimeia à Ucrânia, para reforçar o apoio entre as duas principais nações soviéticas. Com a dissolução da União Soviética em 1991, a população russa da Crimeia esperava que a península voltasse para a Rússia. Em 2013, diversas manifestações aconteceram, após o anúncio do presidente Viktor Yanukovych da decisão de não assinar um acordo de cooperação com a União Europeia. As manifestações levaram à queda do presidente ucraniano. O ano seguinte foi marcado pela invasão e anexação russa à península da Crimeia, inclusive com bombardeios e muitas mortes. Ano passado, o presidente Putin endurece seu discurso contra o avanço da OTAN na Ucrânia e também seu posicionamento de não adesão do território ucraniano à União Europeia. Logo chegamos ao conflito que eclodiu no dia 24 de fevereiro, contextualizou o professor. Agora sobre a economia. Diversos países aplicaram sanções fortes para a Rússia, para o presidente Putin e também para os seus aliados. Mas será que essas sanções econômicas são suficientes para terminar ou amenizar a invasão da Ucrânia? Ao ser questionado sobre isso, o professor foi direto ao ponto. Veja só. Infelizmente, nenhuma sanção trará novamente a vida das pessoas. Porém, essas sanções, como o isolamento do sistema financeiro, limitação de patrimônio e acesso do país à tecnologia estratégica, têm como objetivo desestabilizar a economia russa e pressionar por mais saída diplomática para o conflito. O professor afirma que acredita que o presidente Putin já desenhava algo parecido do que já foi estabelecido, como as sanções impostas pelos Estados Unidos e União Europeia. No entanto, pelo discurso recente do presidente russo em criticar algumas sanções, já demonstra preocupação com sérias consequências futuras. A cada sanção imposta, o avanço do conflito pode ganhar velocidade retardada, como a remoção da Rússia do SWIFT, importante sistema de transações financeiras internacionais. E aqui no Brasil? Bom, pode parecer que esse conflito está isolado lá do outro lado do oceano, mas não. O professor foi perguntado sobre como o nosso país pode sofrer economicamente com essa guerra. Confira a resposta. O conflito é geograficamente regional. No entanto, as consequências econômicas são globais. Isso devido a uma integração e cooperação entre os países que se aliaram e se organizaram em blocos econômicos. Inflação elevada, menor crescimento, distúrbios no comércio global e alterações cambiais são algumas das consequências imediatas atreladas ao conflito. A Ucrânia é um país de economia baseada na exportação de commodities, como por exemplo soja, milho, minérios de ferro e o gás neônio. Esse último que é usado em lasers que fazem parte do processo de fabricação de chips.
Com a redução da produtividade ucraniana, os produtos brasileiros e de outros países com mesmas características podem se valorizar no mercado internacional e gerar ainda mais lucro ao agronegócio. Mas, por outro lado, o setor primário do Brasil necessita dos fertilizantes que são produzidos em território russo. Sendo assim, com a diminuição da chegada desses fertilizantes, o agronegócio brasileiro pode sofrer impactos de uma baixa na produção, influenciando em toda a cadeia produtiva. Não podemos esquecer que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo mundial, que inclusive o barril tende a chegar a $130, trazendo assim um considerável aumento no preço dos derivados. Isso será sentido em escala global. Lembrando que a entrevista completa com o professor e coordenador da área de Ciências Humanas do Colégio Motivo, Carlos Pamila, está disponível no primeiro link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lá no nosso site, fdr.com.br, você encontra mais informações sobre a influência desse conflito na nossa economia. E aqui no canal nós também vamos atualizar você sobre os principais acontecimentos. Então, se você já se inscreveu no nosso canal e curtiu esse vídeo, clique em um desses conteúdos que estão aparecendo agora na sua tela para você continuar se atualizando aqui com a gente. Eu encontro você no próximo vídeo. Até lá!